Aleluia, graça e paz, querido, amém? Vamos celebrar o Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos motivados pela fé, Pai, em investir em Você. Pai, em conhecer mais de Você, da Sua sabedoria, do Seu conhecimento. E nós declaramos, nós vamos romper em fé as dificuldades que têm se levantado, as nossas próprias dificuldades, Senhor. E nós declaramos, nada vai nos parar, em nome de Jesus, amém, aleluia. Nos alegramos, Senhor, na Tua presença. Declaramos assim: eu não vou abandonar minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer Tua vontade. Viverei Tuas promessas, eu sei. Viverei Tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier, minha vida está em Deus. Dele eu vivo pela fé. Celebramos. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, e nada vai me parar. Vou avançando. Eu não vou abandonar minha confiança em Ti, pois nós sabemos, há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer Tua vontade. Viverei Tuas promessas, eu sei. Aleluia. Viverei Tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier, minha vida está em Deus. E nele eu vivo, nele eu vivo pela fé, pela fé, pela fé. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, e nada vai me parar. Vou avançando de fé em fé, de fé
Jesus. Eu vou avançando em ti, Jesus. Oh, aleluia. Nós celebramos tua palavra, tua presença. Oh, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Ei, ei. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Vou avançando. Nada vai me parar. Oh, nada vai me parar. Vou avançando em ti, Senhor. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. E nada vai me parar. Vou avançando. Oh, como a voz profética diga: de fé em fé eu vou. De glória em glória. De glória em glória eu vou. Vou avançando e prosperando nele. E prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. E nada vai me parar. Vou avançando. Oh, em ti, Jesus. Ei. Em ti, Jesus, eu vou avançar. Eu vou romper em fé. Ei, na tua presença, Jesus. Oh, Jesus, nós te adoramos. Aleluia. Ei, canarabaxererererere. Aleluia. Nada se compara à tua presença. Nada se compara à tua presença, Jesus. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua majestade. Hey. Os homens, oh, os reinos, principados e potestades se prostam ante a tua majestade, 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 porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar.
dizer que eu te amo, te amo, te amo. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adoramos o seu nome, porque verdadeiramente, Pai amado, o Senhor é bom e a sua palavra é a verdade. Obrigado pela sua graça, obrigado pelo seu favor, Pai. Somos gratos a Ti, Pai, por todos os seus benefícios para conosco, Senhor. Somos seus filhos, Tu és o nosso Pai, Tu és o bom Pai. Somos gratos pela sua bondade, somos gratos pelo seu favor, a sua graça sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Boa noite, queridos, a paz. Um abraço para você que está nos acompanhando de casa, sejam muito bem-vindos. Equipe de louvor, obrigado. Aleluia. Sejam muito bem-vindos, irmãos, mais dessa noite, mais dessa live, mais desse tempo que nós estaremos sendo ministrados pela palavra do Senhor. Eu tenho certeza de que Deus Ele fará grandes coisas na minha vida ou na sua vida. Eu tenho certeza, irmão, que a unção que está aqui neste lugar, embora vocês não estejam aqui, mas tem uma unção, irmãos, tangível neste lugar. E eu creio que essa unção vai tocar você na sua casa através da menção da palavra, em nome de Jesus. Amém? E antes de nós começarmos a palavra, eu quero dar os avisos. Nesta quinta-feira próxima, nós não teremos o nosso culto nem presencial e nem online, porque vai ter a conferência de ministros no ministério, amém? Então, nós não vamos ter o nosso culto presencial e nem online, porque nós vamos estar acompanhando a conferência de ministros. Então, você está convidado a estar acompanhando também, através do portal do Verbo da Vida, através do canal da Igreja Verbo da Vida, do Ministério Verbo da Vida, no YouTube, amém? E no próximo domingo nós já teremos o nosso culto presencial, aleluia! Venha receber da palavra do Senhor, venha estar se enchendo, se edificando da palavra de Deus. E o culto também vai ser transmitido online para aquelas pessoas que não podem estar aqui, amém?
Você está preparado para essa noite? Você está preparado para a palavra do Senhor que vai ser nessa noite, irmãos? E o tema que Deus me deu para essa mensagem é livrando-se da carnalidade. É um tema que tem algumas pessoas que nem resolveram nem ligar o celular para poder assistir. Eu tenho certeza disso, porque é um tema que mexe com as pessoas, porque lida com a nossa carne, as nossas emoções, aquilo que opera nós no campo físico. Mas, irmãos, Deus ele é poderoso e Ele quer, irmãos, nos edificar na fé em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, o tema dessa mensagem de hoje é livrando-se da carnalidade. E para começar, qual é o significado da palavra carnalidade? Eu fui pesquisar e diz assim: busca pelos prazeres sensuais, pelos prazeres da carne, concupiscência, sensualidade. É também qualidade ou estado do que ou de quem é carnal, do que é ou de quem é carnal, relacionado com a carne e com a natureza animal. Aleluia, olha só, irmãos. É busca pelos prazeres sensuais, pelos prazeres da carne, concupiscência, sensualidade, aquilo que nos move no campo terreno, no campo físico. E Deus, irmãos, quer que nós nos livremos de todas essas coisas. Então, como base da ministração, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 3. Livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5, diz assim, Colossenses, capítulo 3, no versículo 5, e você que está acompanhando essa mensagem, ouvindo por áudio, seja também bem-vindo. Eu tenho certeza que a palavra de Deus da mesma forma vai falar com você, porque a palavra de Deus ela transcende o tempo. Não importa se você está ouvindo essa mensagem no dia seguinte, na qual ela foi publicada, que ela foi pregada, 1 mês, 1 ano, 2 anos, a palavra de Deus transcende o tempo, amém? Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. Olha só, fazei morrer. Quem faz morrer tudo que pertence à natureza terrena sou eu e é você, não é o Senhor. Alguns cristãos ficam: Pai, tira de mim essa vontade da carne, Pai, faz morrer essa vontade em mim. Não, irmãos, não é Deus. Ele já fez enviando Jesus Cristo, Ele já nos livrou do poder da morte, Ele já nos tirou da morte para a vida, Ele já nos deu uma nova vida. O velho homem morreu e quem morreu está morto, mas as obras da carne, a natureza terrena, somos nós que temos que fazê-la morrer. E ele diz, continua: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e ganância, que também é idolatria. E por causa dessas práticas malignas é que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. E eu gosto aqui do versículo 7, ele diz assim: nelas também andastes no passado. Olha só, era para nós estarmos andando no passado, quando nós não conhecíamos o Senhor. Ele diz assim: quando ainda vivias nesses hábitos, mas agora, livrai de tudo isso. Agora na minha vida e na sua vida, um novo tempo, uma nova etapa, um novo método de viver, um novo estilo de vida. Que ser cristão, irmão, não é você estar afiliado a uma igreja, não é você pertencer a uma religião, mas é um modo de vida. Então, por causa desse novo modo de vida que eu e você vivemos em Cristo Jesus, nós temos que nos livrar de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar, não mentir uns aos outros, pois já vos despides dos velhos homens com as suas atitudes. Você já tirou o velho homem com as suas atitudes e vos revestiu de um novo homem que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Nós somos revestidos de um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus, uma pessoa santa, perdoada, justificada aos olhos do Senhor. Amém? E aqui, como nós lemos, fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena. A palavra morrer aqui neste versículo, no grego, significa necro, mortificar, entregar à morte, assassinar, privar de poder, destituir de força. Olha só, somos eu e você que temos que fazer com que tudo que pertence à natureza terrena seja mortificado, entregue à morte, assassinado, privado de poder e destituído de força. Você pode pensar: mas pastor Fábio, como é que eu vou fazer isso? O prazer, o desejo
do pecado na minha vida ainda é mais forte do que a vontade de fazer as vontades de Deus. Sabe, pastor, tipo, estou igual Paulo, ele fala lá em Romanos capítulo 7, miserável ser humano que sou, quem me livrará desse corpo de morte? O bem que eu quero fazer, isso eu não faço, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. E aí, o que eu faço? Mas capítulo 8, versículo 1, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Começa uma nova etapa, o velho homem morreu, e agora eu e você fazemos as atitudes da natureza carnal morrer na nossa vida, vivendo uma vida para com o Senhor. Em Efésios capítulo 4, versículo 17, diz assim: sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, que não viveis mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Os gentios, as pessoas que estão no mundo, eles têm um pensamento mergulhado nas trevas, pensamento inútil, pensamento vazio, e o Senhor, ele fala aqui em Efésios que nós não devemos andar como essas pessoas andam. Ele nos orienta a vivermos um estilo de vida diferente do que essas pessoas. E no versículo 22 ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, antiga maneira de viver, antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despedes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e sedes renovados no vosso modo de raciocinar. Isso aqui, irmãos, é a mesma coisa que Romanos fala: não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela renovação da sua mente. Ele fala que se corrompe por desejos enganosos, e nós devemos ser renovados no nosso modo de raciocinar. Nós devemos mudar a nossa forma de pensar. Nós devemos mudar a forma como nós procedemos, porque, irmão, quando nós mudamos um pensamento, nós mudamos a atitude, nós mudamos as nossas palavras. As nossas atitudes, irmãos, elas gerenciam toda a nossa vida, o pensamento gerencia a nossa vida, tudo ligado. E ele continua, versículo 24: a vos revestires do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Fomos criados para sermos semelhante a Deus, olha só, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Foi assim, irmãos, foi para isso que o Senhor chamou a mim e a você. Você pode estar pensando: tá bom, pastor, mas como é que eu vou fazer para poder me livrar de tudo isso? Eu tenho me esforçado. Eu sei como que é isso, porque eu já passei. Já teve épocas eu vivi lutas com a minha carne, irmão, que só eu e Deus sabe o tanto que eu sofria. Porque o mal que eu não queria fazer, isso eu fazia, renovando meu modo de pensar. Já teve vez, irmãos, eu estar em casa chorando, falando: Deus, eu não quero mais pecar. Deus, eu não quero mais praticar esse ato, irmãos. E por causa da sinceridade do meu coração, Deus trazia livramento para a minha vida. Amém? Eu sei o que é isso. E ele fala, lá em Romanos capítulo 13, versículo 14, isso é tudo só uma introdução. Eu vou passar logo essa introdução, para depois podermos fluir naquilo que Deus quer. Amém? E ele diz assim, Romanos capítulo 13, versículo 14. Vamos ler a partir do versículo 12. Romanos capítulo 13, versículo 12. Aleluia. Diz assim: a noite vai passando e chegando ao seu final. O dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas. Simples assim. Abandonemos as obras das trevas. E o que é? O que você entende por abandonar? Sabe uma imagem triste que veio à minha mente agora, quando se fala sobre abandonar? Aquelas pessoas que pegam um animal para poder cuidar, pegam às vezes ali um cachorrinho para poder criar, fica com ele um pouquinho, e daqui a pouco fica sem paciência, pega o cachorro, bota no carro, leva para o meio da rua e abandona. Largar por lá. É isso que o Senhor está dizendo para que nós devemos fazer com as obras das trevas. E ele continua: e revistamo-nos da armadura da luz, vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgia, bebedice, não em imoralidade sexual, em depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Se você for parar para pensar, ou se você for ler todos esses versículos, ele coloca um número limitado de obras da carne. Mas quando você vai para Gálatas, no capítulo 5,
ele fala sobre as obras da carne, e cita uma lista, e ele fala, e coisas semelhantes a essas. Então, irmão, não é apenas isso aqui que nós lemos nesses 3 versículos, é muito mais, é tudo aquilo que pertence à natureza terrena. E ele diz assim, e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Para de ficar imaginando como você vai fazer para pecar. É isso que ele está dizendo. Não fique imaginando como você vai pecar. Não fique imaginando, de repente você está aí, ouvindo essa mensagem, ou acompanhando essa mensagem ao vivo, e pensando, rapaz, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer assim, fazer alguma obra da carne, cometer algum pecado. Irmãos, ele fala, para com isso. Para de ficar idealizando. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim, que nós morremos, e a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Por isso, tenhamos pensamento nas coisas do alto. Por isso, vamos focar os nossos pensamentos nas coisas do alto, onde Deus está, onde Deus permanece. É lá, irmãos, na palavra, que a minha mente e a sua mente tem que estar focada. Quando vier o desejo da carne, quando vier o pensamento de iniquidade, de fazer alguma coisa errada que está fora dos princípios da palavra, irmão, vai para a palavra. Vai ver o que a palavra de Deus diz sobre esse respeito. Vai, irmãos, tirar esse pensamento, porque se você ficar alimentando esse pensamento muitos dias, você vai cair em pecado. Porque você não acorda e fala, poxa, eu vou pecar agora. Não. Algo na sua vida já vem no seu pensamento, já vem meditando, você já vem pensando na possibilidade de fazer isso, possibilidade de enganar, possibilidade de mentir, possibilidade de ser desobediente a uma autoridade, possibilidade de sonegar, possibilidade de adulterar, de fofocar, de roubar, seja lá o que for o ar na sua vida. Mas cabe a você, irmão, pegar e controlar o seu pensamento e trazer o seu pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Amém? E você está pensando, pastor, mas até agora o senhor não falou como é que eu vou resolver esse problema. Eu tenho que ter alguns que não querem saber como resolver o problema. Tem alguns que estão acostumados e até gostam ainda das obras da carne. Sabem que é errado, mas é gostoso pecar. E pecar não é ruim não, pecar é gostoso mesmo, senão ninguém pecava se fosse ruim. O ruim é as consequências. O ruim é que o pecado te afasta de Deus. O ruim é que o pecado traz dano para você, para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor. O pecado traz morte espiritual, o pecado traz morte eterna, traz a separação de Deus. O pecado reduz os seus dias de vida aqui na terra. A consequência do pecado é realmente desastrosa. E Jesus, ele falou lá em João, capítulo 4, versículo 24, ele disse que Deus é um espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Diga assim, Deus é um espírito. Amém? Deus, ele é um espírito. E existe um lugar em Deus, no espírito, que eu e você temos que ser encontrados pelo Senhor. Quando Adão e Eva pecaram, Deus apareceu na viração do dia. E Adão e Eva, quando ouviram o som os passos do Senhor, eles se esconderam. E Deus perguntou, Adão, onde é que você está? Irmãos, Deus, ele é onisciente. Será que ele não sabia onde Adão estava geograficamente? É claro que o Senhor sabia onde Adão estava geograficamente. Mas ele estava falando de uma posição espiritual que Adão estava, na qual Adão perdeu. Adão saiu da posição espiritual que ele estava quando ele pecou. Uma posição de comunhão, de intimidade, de relacionamento, de poder estar diante de Deus sem culpa, sem condenação, sem nada, irmãos. Livre de uma má consciência, mas ele perdeu essa posição. Ele saiu de uma posição espiritual e foi para uma posição carnal. Quando você nasce de novo em Cristo Jesus, a sua comunhão com Deus é reativada. Você volta a ter comunhão com Ele, você passa a ter comunhão com Ele no Espírito. Os seus pecados são todos perdoados, você é justificado e você pode entrar com ousadia na presença do Senhor. Andando de cabeça erguida, sem culpa, medo, condenação, complexo de inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido na sua vida. Mas tem uma posição espiritual que eu e você temos que permanecer, que temos que estar.
Muitas pessoas têm anos na presença do Senhor e falam: Deus, por que certas coisas ainda não aconteceram na minha vida? Porque eu estou vendo outras pessoas que têm menos tempo de cristão do que eu, avançando, conquistando, recebendo do Senhor, e a minha vida ainda continua da mesma forma. A palavra de Deus diz que nós teríamos paz, uma paz que excede todo entendimento. E por que eu ainda não vivo essa paz? Deixa eu te falar. Porque nós passamos mais tempo no âmbito na carne do que no âmbito do Espírito. A carne nunca vai herdar as coisas espirituais. Na carne você nunca vai herdar ou ter comunhão com Deus, que é um Espírito. As bênçãos do Senhor são espirituais, foram geradas no reino do Espírito e se manifestam na terra. Assim também, irmãos, para que as coisas aconteçam na sua vida, você tem que estar numa posição espiritual com Deus. Deus, Ele é paciente. Assim como um pai, numa criança, quando ela começa a engatinhar, os anos vão se passando, o pai natural, ele espera que a cada fase de crescimento daquela criança, ela tenha um determinado comportamento. Assim também, irmãos, é Deus comigo e com você. À medida que nós vamos caminhando com o Senhor, Ele espera que eu e você tenhamos um comportamento determinado. E a bênção, como nós costumamos dizer, que nós queremos que aconteça na nossa vida, está naquele lugar do Espírito na qual eu e você deveríamos estar, que muitas vezes nós não estamos. O porquê? Andamos demais envolvidos com as coisas naturais. Andamos demais envolvidos com as coisas deste mundo e deixamos as coisas de Deus em segundo, em terceiro, quarto plano, ou de repente não está nem nos seus planos. Mas não é assim, irmãos, que a nossa vida tem que ser. Deus, Ele tem que ser o primeiro lugar na nossa vida, porque aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Eu e você também somos seres espirituais que temos uma carne e habitamos em somos seres espirituais que temos uma alma e habitamos num corpo. Amém? Então não tem como no natural, coisas sobrenaturais de Deus se manifestar na minha vida e na sua vida. Abra lá em Romanos no capítulo 8. Vamos para Romanos no capítulo 8. Aleluia. Deus é muito bom. Romanos no capítulo 8. No versículo 5 diz assim, Romanos 8, 5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Aleluia, que maravilha. Os que vivem na carne, num comportamento terreno, num comportamento natural, tem a mente voltada para a natureza carnal. Enquanto você ficar envolvido com as coisas do natural, a sua mente vai estar voltada para as coisas carnais que nós lemos lá atrás. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito ou com uma vida no Espírito, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Espera aí. Eu tenho que mudar meu modo de pensar. Eu preciso viver uma vida no Espírito, orientada a fazer aquilo que o Espírito deseja. Versículo 8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Os que vivem na carne, os que vivem com comportamentos carnais, os que vivem com comportamentos, pensamentos e atitudes naturais, não podem agradar a Deus. Você está fora daquela posição no Espírito que Deus está te aguardando. Você está fora daquela posição, daquela localidade no Espírito onde as coisas se manifestam na sua vida. Olha só que eu falei que é onde as coisas manifestam, não é onde as coisas acontecem, porque elas já aconteceram no reino do Espírito. O Senhor, Ele já fez, Ele já te prosperou, Ele já te curou, Ele já te salvou, Ele já realizou todas as coisas na sua vida. Agora é necessário você estar numa posição no Espírito onde essas coisas se manifestem na terra, onde a vontade de Deus que é no céu seja manifesta na terra. Assim foi com Abraão. Deus deu uma promessa para Abraão e Abraão perseverou, dando glórias a Deus e perseverou. Passado muitos anos, Deus falou para Abraão: olha para o céu, está vendo a quantidade de estrela? Assim será a sua descendência. Olha para a areia, está vendo os grãos da areia? Assim será a sua descendência.
Por pai de multidões eu te chamei, você vai ser grande, a sua geração será sobre modo tremendo, e várias promessas sobre a geração de Abraão. E Abraão um dia deu ouvido à mulher, quis agir na carne, trouxe consequência, um filho que não era o filho da promessa, mas Abraão continuou crendo em Deus. E até que chegou um tempo, irmão, que Abraão, vamos parafrasear, tá certo? Chegou numa posição de fé, ou numa posição no Espírito, onde Deus pôde falar: agora, Abraão, está na hora de você ser pai. Agora a promessa de Isaac vai acontecer. Agora você está pronto, vou mudar seu nome. Você não vai mais se chamar Abrão, você vai se chamar Abraão. E depois que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, com 3 meses, Sara engravidou. Com 1 ano, o filho da promessa chegou. O porquê Abraão levou um tempo para estar, estamos parafraseando, para que nós possamos entender, para estar numa posição no Espírito, na qual a promessa pudesse se manifestar na vida dele. Porque quando Deus chamou, Deus já tinha uma multidão para ele. Amém? E ele continua aqui, vamos ler aqui no versículo 13. Estamos lendo Romanos no capítulo 8. Amém? Versículo 13: porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizestes morrer os atos do corpo, os efeitos do corpo, as obras do corpo, certamente vivereis. Se pelo Espírito fizeste morrer os efeitos do corpo. Sabe, irmãos, fazer morrer os desejos da natureza carnal, você não consegue na sua força, você não consegue no seu braço, você não consegue porque você tem uma vontade muito grande de fazer o certo. Não. É somente com uma vida no Espírito. Ele falou aqui: se o Espírito, se pelo Espírito fizeste morrer os atos do corpo, certamente vivereis. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam mantidos irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui que todo o vosso espírito, alma e corpo. Nós somos um ser trino, nós somos o espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. O espírito é a nossa essência, quem nós somos, a nossa realidade, que tem contato com Deus, com a dimensão espiritual. A alma, as nossas emoções, nossos sentimentos, é aquilo que nos move aqui, e a carne é o nosso corpo. Aquilo que toca, aquilo que sente o mundo pelos sentidos. E eu ouvi numa ministração essa semana, o pastor Heber Rodrigues, do ministério Ouvir e Crer, ele falou algo muito interessante. Ele disse assim: nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. O que toca o nosso espírito? Oração e outras línguas e leitura da palavra. Como é que você vai pelo espírito fazer morrer os efeitos do seu corpo? Orando em outras línguas, porque é algo espiritual. Aquele que ora em línguas não fala com homens, mas fala com Deus, porque em espírito fala segredos divinos. Então, quando você ora em outras línguas, o seu espírito é edificado, o Espírito Santo intercede por você sobremaneira, com palavras que são incompreensíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito junta conosco em oração, e nós somos fortalecidos. Judas fala que a nossa fé, que é uma fé santíssima, ela é edificada quando nós oramos no Espírito. Então, irmãos, quando você ora no Espírito, você medita na palavra, a oração em línguas e a meditação na palavra, porque a palavra é espiritual. Essa palavra, irmão, não é apenas uma letra, ela é apenas letra quando ela está aqui paradinha na minha Bíblia. Mas quando eu começo a meditar nisso daqui, rapaz, Romanos 8, capítulo 1, portanto agora nenhuma condenação há. Foi o primeiro versículo bíblico que eu aprendi e que se tornou verdade no meu coração. Portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você vai meditando, botando esse versículo para dentro, até que ele vira uma revelação no seu coração. Você, estou liberto de condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu fui, irmão, transformado de dentro para fora. A libertação aconteceu dentro e se manifestou fora, meditando na palavra do Senhor, orando em outras línguas. Sabe, irmãos, hoje eu estava meditando sobre essa mensagem e eu pensei algo. Nós ficamos acordados em torno aí de 16, 17 horas por dia. Durante um dia você passa aí 16 horas acordado. Como é que nós não temos tempo? Como é que nós podemos alegar
que não temos tempo para gastar 5, 6, 7 ou 8 horas orando em outras línguas. Sabe, irmãos, o seu futuro é gerado por aquilo que você está gerando hoje em outras línguas. Você vai ter amanhã aquilo que você em línguas está gerando hoje. Você vai ser fortalecido nessa palavra, irmão, à medida que você ora em outras línguas. As coisas vão acontecer na sua vida à medida que você sai do âmbito natural e vai entrando no âmbito espiritual, naquela posição na qual nós estamos falando o tempo todo, em espírito, para que as coisas se manifestem na sua vida. De repente o seu marido ainda não se converteu porque você ainda não está numa posição no espírito para que ele possa ver ou possa manifestar na vida dele a grandeza de Deus através de você. De repente, a sua vida financeira, os seus relacionamentos, porque é tudo ligado, irmão, sua vida ministerial, o seu casamento, porque você ainda está andando na carne, você ainda está andando conforme os desejos dessa carne, mas, irmão, nós somos chamados para viver uma vida no Espírito. Então isso é como, irmãos, orando em outras línguas. Não tem uma outra forma. Se o apóstolo Paulo, irmãos, se Deus usou através do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 14, para falar sobre línguas, e ele fala outra passagem que ele orava em línguas mais do que toda a igreja de Coríntios, irmão, é sinal de que oração em outras línguas é algo muito importante. Além de que, se você for ler o livro de Atos, nós temos várias passagens das pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e orando em outras línguas. Então, quando você ora em outras línguas e medita na palavra, você toca na sua vida espiritual. O louvor, a confissão da palavra e a adoração, você toca com a sua alma. Quando você confessa a palavra repetidamente, várias vezes, sobre alguma área da sua vida, não é que você está apenas chamando a existência aquilo que não existe, porque ela já existe no reino do Espírito, mas você está chamando a existência dentro de você. Você está fazendo com que aquilo seja uma verdade no seu coração. E o meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Então você vai confessando isso, você vai gerando essa realidade dentro de você, você vai fazendo aquilo que Romanos 12 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Você louva ao Senhor, agradece a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida, aí você vai transformando a sua mente pela repetição da palavra, por declarar a palavra, pela confissão da palavra, e isso se transforma numa adoração ao Senhor. Você se rende ao Senhor, aquilo virou uma verdade dentro de você, e não tem quem tire, irmão, aquela convicção de dentro de você. Por quê? Você mudou a sua forma de pensar, confessando. A confissão vai afetar você, a confissão da palavra afeta você, afeta o seu modo de pensar. Olha para a sua vida, como é que você tem visto áreas da sua vida hoje? Quais são as áreas da sua vida que você fala assim: isso aqui ainda não está 100% como Deus promete? Sim, mas como é o seu pensamento em relação a essa área? Como é que você tem pensado em relação a isso? Se você está pensando ainda fora dos princípios da palavra, você precisa renovar a sua mente. Então você vai confessar, até que isso vire uma realidade dentro de você. E quando isso virar uma realidade, irmãos, o inimigo perdeu. Quando isso virar uma realidade dentro de você, vai se manifestar na sua vida, assim como foi com Abraão. Quando ele realmente se viu pai de multidões, embora o seu corpo já amortecido, a idade avançada de Sara, ele não foi incrédulo, ele não duvidou da promessa de Deus, e quando ele estava pronto, irmão, se manifestou na vida dele. E assim, quando você muda o seu modo de pensar, as coisas do Senhor se manifestam na nossa vida. E aí, nós também vivemos no corpo. E o corpo, irmão, a única forma de você tocar no seu corpo é através do jejum. É através do jejum. Pessoas não querem jejuar, mas Jesus, ele disse que quando o noivo ele fosse retirado da terra, naqueles dias os discípulos jejuariam. Eu e você somos discípulos do Senhor, então nós temos que jejuar. Sabe, algumas pessoas infelizmente usam o jejum e a oração em outras línguas como uma moeda de troca, ou como uma maleta de primeiros socorros. Se estrupiou, se machucou, aí corre para a oração em línguas, corre para o jejum. Aí sarou, abandona a oração em línguas, abandona o jejum, volta a andar conforme a natureza carnal,
Aí sai de novo naquela posição do Espírito. Lembra que nós estamos falando da posição do Espírito, nós temos que estar com Deus. E sai daquela posição do Espírito. Aí as coisas apertam, aí corre lá de novo. Opa, vou jejuar. Não, irmão. Jejum e oração em línguas é uma prática de vida, é um estilo de vida do cristão. O apóstolo Paulo, ele falou que ele jejuava muitas vezes. Certas vezes eles estavam reunidos, servindo eles do Senhor e orando e jejuando. Disse o Espírito: separai-me Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho chamado. Eles estavam jejuando, eles estavam orando, eles estavam servindo ao Senhor. Quando você jejua, irmão, você quebranta a sua carne, você mortifica a sua carne. Ah, não, beleza, pastor, então essa semana eu vou fazer jejum de televisão. Não é jejum. Jejum é comida, é ficar de boca fechada, é você não comer nada, é você crucificar a sua carne. Ah, então vou fazer jejum de refrigerante. Tá bom. Quanto de refrigerante você toma todo dia? Não, é só um copinho, uma vez por mês, 2 vezes por mês, só, no máximo. Então não é jejum, porque é algo que não é sacrifício. Agora começa a tirar uma refeição por dia, tira 2 refeições por dia. Sabe, irmão, tem pessoas que as coisas ainda não se manifestaram na vida delas por falta de perseverança. Por falta de perseverança. Então faça um jejum de perseverança. Como? Como assim, pastor? Faça um jejum de 30 dias, tirando apenas uma refeição por dia. Mas que ele seja de 30 dias, que ele seja de 60 dias, para que você crucifique a sua carne durante todo aquele período, para que você aprenda a ter perseverança. Você vai se fortalecer, você vai ver a cada dia as vontades e os desejos da sua carne diminuindo mais e mais, porque você está orando em outras línguas. Você tira ali, não, hoje eu não vou almoçar. Então você vai tirar aquele tempo preferencialmente para estar num período maior de comunhão com o Senhor. Aí você pode falar: não, pastor, mas eu trabalho o dia todo, aí não dá para mim poder parar de trabalhar. E quem falou que para você ter comunhão com o Senhor, você tem que estar trancado dentro de casa sem fazer nada? Você tem comunhão com o Senhor onde você estiver. Você está trabalhando, você está orando em outras línguas. Você teve um tempinho, você pega seu celular, em vez de ir para o WhatsApp, Facebook, Instagram, você vai para a palavra, você vai ler a Bíblia, Você está em comunhão com o Senhor e jejuando, fazendo morrer os efeitos do corpo na sua vida. Não tem outra forma, irmão, de crescimento, se não é por jejum e oração. O conhecimento da palavra, é claro, a fé, é claro, ela nos traz um poder, ela nos traz um revestimento, ela nos fortalece. Mas, irmãos, a nossa vida é um conjunto, é tudo, é tudo. É como uma pessoa que vai para a academia e vai resolver fazer musculação, e se é um homem, ele quer malhar só braço e peito, só membro superior, né? Aí fica parecendo um passarinho, com as pernas secas. Se é mulher, ela só quer malhar membro inferior, perna e bumbum. Aí fica parecendo um tiranossauro, né? Aquele bicho lá que só tem as mãozinhas pequenininhas assim, os bracinhos sequinhos assim, porque só tem perna e bumbum. Não fica com o corpo todo fortalecido. Assim é a nossa vida espiritual. A leitura da palavra, a meditação, o entendimento, o exercício da fé tem um lugar. Mas, irmãos, essa é apenas uma parte. Nós temos que crucificar a nossa carne através do jejum. Nós temos que edificar o nosso espírito através da oração em outras línguas. Irmãos, eu tenho muita experiência com o jejum. À medida que eu fui aprendendo as coisas, sabe? A primeira coisa que eu aprendi foi que a Bíblia confronta o pecado. E eu comecei a fazer, irmãos, ler a Bíblia 2 horas por dia, lendo, comendo a palavra. Opa, a Bíblia confronta o pecado. Daqui a pouco a Bíblia começou a confrontar o meu pecado. Aí passou mais um tempo, eu aprendi sobre jejum. Rapaz, então eu vou jejuar. O jejum crucifica a minha carne. O jejum não muda a Deus, porque Ele é imutável. As promessas dele se manifestaram na minha vida. Agora, sou eu pelo jejum que vou mortificar os efeitos da carne no meu corpo. É pelo jejum que eu vou mortificar a minha natureza natural, natureza carnal. E vou me fortalecer, vou abandonar as obras das trevas. Eu comecei a jejuar. Jejuar. Aí depois aprendi sobre uma vida no Espírito, viver uma vida no Espírito, orando em outras línguas. Aquele que ora em outras línguas a si mesmo se edifica. A sua fé é fortalecida. Quando você ora em outras línguas, eu comecei a orar em outras línguas, orar em outras línguas. E isso, irmão, trouxe um resultado muito rápido na minha vida em várias áreas. Eu estou pleno, estou perfeito? Não, mas estou melhorando a cada dia, porque eu não abandonei
é uma constância na minha vida. Assim também, irmão, tem que ser uma constância na minha vida e na sua vida. Oração em línguas e jejum. Não é algo que a igreja tem que convocar. De repente Deus pode trazer uma direção para o pastor Flaviano, faz uma santa convocação aí, toda a igreja jejuando. Pode acontecer? Pode, mas é algo muito particular entre você e o Espírito. Muitas pessoas falam, não, um dia que o Espírito falar comigo. Mas só que você está com sua mente tão cauterizada para a voz do Espírito que você não consegue ouvir as direções que o Espírito está te dando. Então você deve tomar a firme decisão no seu coração de eu vou jejuar. Essa semana eu vou jejuar. Essa semana eu vou jejuar uma semana. Vou pular o almoço, vou pular a janta. Ou então eu vou fazer um mês de jejum sem qualquer tipo de guloseima, sem petisco. Eu só vou tomar café, almoçar e jantar. Nada de biscoitinho, balinha, coxinha, pizza, sanduíche, nada. Durante um mês, um jejum grande, de um mês, simples. Para quê? Para mortificar a minha carne. Aí, irmãos, você vai ver, você se colocando numa posição no Espírito, onde aquilo que Deus tem programado para você, para se manifestar, você vai fazer como Abraão. O Abraão, depois de muitos anos, ele se colocou na posição do Espírito, que Deus falou, agora Abraão está pronto para receber. Então, irmãos, quando você entrar nessa posição, você vai ver as coisas de Deus começando a acontecer na sua vida. Você vai ver aquilo que você tem orado há muitos anos se manifestar de uma forma rápida na sua vida, porque você está diminuindo, a sua carne está diminuindo, a ira, a cólera, a gritaria, o ódio, o ciúme está diminuindo na sua vida, e o seu espírito está sendo fortalecido. Palavras inspiradas pelo Espírito, palavras de graça vão começar a fluir do seu interior, e aquelas pessoas que estão ao seu redor vão começar a ser contagiadas por aquilo. Deus vai, não é que Deus vai falar, agora ele está pronto, você vai se colocar na posição para poder manifestar. É como o celular, você está na roça, né? Aí você fica lá com o celular na roça, procurando um sinalzinho de internet, um pontinho, no celular, para você poder ver alguma coisa no zap, alguma coisa e tal. É a mesma coisa, você vai estar no Espírito procurando a frequência certa de Deus, se ajustando na sua vida, e daqui a pouco, acontece. Daqui a pouco começa a fluir. Sabe, irmãos, Jesus está às portas, Jesus está voltando, as pessoas estão sofrendo. Gente, olha quantas pessoas estão sofrendo hoje, morrendo, familiares com medo, pessoas com pânico, sabe? E muitas vezes eu e você ficamos parados, abatidos, até rendidos a essas coisas naturais, sendo que nós temos ferramentas espirituais para nos fortalecer e principalmente, irmão, para fortalecer as outras pessoas. Nós somos luz, o mundo está precisando de luz, o mundo está precisando da palavra do Senhor, e quem Deus vai usar aqui na terra, irmão, é um anjo, não é eu, é você. Então se coloque numa posição no Espírito, na qual você possa ser utilizada pelo Senhor. Se coloque numa posição no Espírito, na qual Deus pode falar, agora eu posso contar com ela. Sabe, muitas vezes, irmão, você está tendo atitudes erradas, que você sabe que é errada, mas, o que tem? Tem nada a ver. Todo mundo faz. Aí você não sabe porque as coisas na sua vida não mudam, porque há muitos anos a sua vida está da mesma forma, porque são as pequenas raposinhas que destroem as vinhas. São os pequenos furinhos na camisa que faz o outro irmão ir lá, meter o dedo e rasgar. São as pequenas coisas que nos destroem. O inimigo, ele nos rouba, irmão, ele rouba o cristão nas pequenas coisas, não é nas grandes. Porque as grandes, o pecadão, igual um exemplo para um homem, se vinha uma mulher bonitona, toda cheia de charme, cantando ele, o homem já sai falado. O homem que conhece o Senhor, ele sai fora, porque sabe, não, isso é laço do inimigo. Mas aquilo que vem disfarçado, aquilo que é pequenininho, isso nos rouba. Isso rouba a intimidade com o Senhor, isso rouba a nossa comunhão com o Senhor. Então é desse tipo de obras da carne que nós devemos mudar. Nós estamos falando sobre se livrar da carnalidade, das obras da carne, irmãos. Nós temos que nos livrar dessas coisas. Nós temos que viver uma vida no Espírito. Não é apenas viver uma vida que agrada a Deus, sabe? Eu não gosto de usar o termo sobre você tem que pagar um preço. Tem certos termos cristãos que eu não gosto de usar. Um deles é você tem que pagar um preço. Sabe, irmãos, eu e você não temos que pagar preço nenhum, porque o preço já foi pago. O preço foi pago por Jesus. Amém? Ele pagou o preço. O que eu e você temos que fazer é tomar uma postura de acordo com o preço que foi pago pela minha vida para você. Até porque se eu digo que existe um preço a ser pago, você vai falar, eu não quero pagar, porque ninguém gosta de pagar nada.
E tudo que você tem que pagar é caro. Nunca acha nada barato para poder pagar. E mesma coisa com as coisas referentes ao Senhor. Nós achamos que é caro, um preço alto demais para que nós possamos pagar. Mas você só tem que receber pela fé. Você tem que andar pela fé, orando em outras línguas, jejuando, fazendo morrer os efeitos do seu corpo, vivendo uma vida para agradar a Deus, que você vai ver as coisas começarem a se manifestar na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Você foi edificado com essa palavra? Você recebeu essa palavra? Aleluia. Nós ainda temos aqui ainda 5 minutinhos, e eu queria estar orando por vocês. Amém. Primeiro, eu gostaria de saber, você que está ouvindo essa ministração, você que está acompanhando essa mensagem, que ainda não confessou o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. De repente você crê com o coração, mas você ainda não confessou com a sua boca. De repente você está cansado de viver esse estilo de vida que você está vivendo, e você fala: pastor Fábio, eu quero uma mudança, eu preciso de uma mudança na minha vida hoje. Como é que eu faço? Nascendo de novo. De repente você está apavorado, com medo do coronavírus, com medo de você morrer. O que vai ser de você? Com medo da morte. Deixa eu falar, o cristão, ele não tem medo da morte. Porque a morte para o cristão é lucro. É vida. Opa, eu vou sair disso aqui, vou estar com Cristo, que é absolutamente melhor. Sabe, quando você nascer de novo, esse medo da morte, o pavor da morte vai ser arrancado da sua vida. Eu te quero convidar a entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo nessa noite. De uma forma simples. Eu vou fazer uma oração e eu quero que você repita na sua casa uma simples oração, mas de coração. Diga assim: Senhor Deus, eu reconheço que o Senhor enviou Jesus Cristo aqui na terra para morrer por mim, para me livrar dos pecados, para me dar a vida eterna. Eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e como o Salvador da minha vida. Entrego a minha vida ao Senhor e eu te agradeço, Deus, porque a partir de agora eu sou um filho do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Sabe, simples assim, mas seus pecados foram todos perdoados graças ao sangue do Senhor, amém? Eu também quero orar por você que está enfermo, que está em casa, passando por alguma situação de doença ou de enfermidade. Vamos orar, e você vai ser curado agora, porque a cura é uma promessa do Senhor para as nossas vidas, amém? Pai, eu te dou graça em nome de Jesus, porque a cura já foi providenciada para essa vida. Eu declaro agora, Pai, espírito de morte saindo dessa casa, saindo desta vida, em nome de Jesus. Espírito de morte, eu te repreendo e ordeno que você saia dessa vida em nome de Jesus. Eu declaro os efeitos do corpo sendo mortos pelo Espírito, Espírito de vida, vivificando esse corpo em nome de Jesus. Cada órgão, cada tecido deste corpo funcionando na perfeição na qual o Senhor criou. E eu proíbo qualquer disfunção neste corpo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças eu te dou, Senhor. Irmãos, tenha uma semana abençoada na prática da palavra. E lembrando que na quinta-feira vamos estar acompanhando a conferência de ministros no canal do Verbo da Vida, Ministério Verbo da Vida no YouTube. E no próximo domingo, o nosso culto presencial, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada na prática da palavra. Eu querer, meu prazer, viver tua vontade para mim, é o que eu preciso.